Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de setembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E para a gente, como sempre, é uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o meio-dia. Nós vamos falar sobre política aqui na mesa de debates, tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo e quais serão os próximos capítulos possíveis da política nacional, que já virou uma novela, né? Você pode participar do nosso programa, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre o nosso assunto aqui, manda uma mensagem para o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio. Bom dia, Caio. Bom dia, ilustre colega Luiz, colega de bancada. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Bom dia, Luiz Otávio. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Zé Lúcio. Bom dia as pessoas da mesa e os nossos convidados. Bom, agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A gente está aqui com dois cientistas políticos. Ao meu lado, Rubem Barbosa. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. É um prazer te receber aqui. E também Orlando Lira. Bom dia. Bom dia aos debatedores, ao ilustre professor titular Rubem Barbosa, o meu orientador, com quem eu tenho a ousadia, aprendi a ser ousado em termos acadêmicos e políticos, né? E vamos tratar de assuntos complicados, mas com a presença dele aqui eu fico mais tranquilo em ousar adiantar as minhas opiniões. Candidato, parece, né? Que é meu voto. Bom, então é o que a gente vai ver a partir de agora, né? Se vai ser fácil mesmo. A gente tem muito assunto importante para tratar hoje, por exemplo, a segunda denúncia feita contra o Michel Temer, nosso atual presidente, os conflitos internacionais, essa tensão entre Estados Unidos e Coreia, que já tem se estendido também, as eleições, o resultado das eleições da Alemanha e o financiamento das campanhas. Queria saber se você sabe quanto que o Brasil tem gastado para financiar os partidos. Tudo isso a partir de agora. Professor, eu vou começar com um desafio para o senhor, que é tentar fazer com que a gente e o público que está acompanhando o nosso programa de casa entenda tudo que tem acontecido na Alemanha agora com essas eleições, que teve uma reviravolta aí que muita gente não esperava, né? Isso, exatamente. Então, o nosso desafio é tentar fazer um paralelo entre o que aconteceu na Alemanha e o que provavelmente pode acontecer no Brasil. Então, o interesse aqui não é um interesse remoto, aconteceu na Alemanha, está lá. Não é. Por quê? Porque na ciência política, o Rubinho sabe disso, quer dizer, você pode comparar dois sistemas quando eles têm muitas similitudes, muitas similaridades, ou quando ele tem muitas diferenças. É o caso da Alemanha, que você tem um contexto cultural de uma população altamente culturalizada, civilizada, a formação política é muito grande, o sistema político é um sistema como se fosse um motor de BMW, perfeito, quer dizer, você tem um lado majoritário, você tem um lado proporcional, então você coloca os dois aspectos positivos de qualquer sistema eleitoral. Enfim, você tem um país das maravilhas, um sistema que é muito estável, é um sistema que tem todos os incentivos para levar o debate político para o centro, ou seja, evitar as polarizações. O exemplo disso é que a América está aí há 12 anos, tá certo? É um país próspero, é um país do bem-estar social, quer dizer, é o ideal, talvez, nosso dos ideais. Aliás, o PSDB, enfim, existe uma proposta política justamente de tentar replicar o sistema eleitoral alemão aqui, de 2 votos, etc. Então, a grande pergunta é a seguinte: o que é que houve que a Alemanha, que foi dormir democrata, acordou nazista, para exagerar um pouco? Como é que, desde 1949, esse país conseguiu eleger um partido criptonazista, chamado Alternativa para a Alemanha, que propõe coisas absurdas. A volta ao marco alemão, a política alemã do Bismarck, que foi um chanceler do século XIX, contra a imigração, racista, negadora do Holocausto. Quer dizer, como é que, num país civilizado que viveu todas essas experiências históricas dramáticas, você consegue
o que é que aconteceu que no sistema político foram eleitos, com 13% dos votos, ficou o terceiro partido mais votado, e quais são as consequências para o sistema eleitoral e para a coalizão? Então, isso é a grande pergunta. Por quê? Porque eu faço paralelo, grosso modo, nós temos aqui o quê? Nós temos um Bolsonaro, nós não temos os nazistas, nós temos um milico que diz que lugar de bandido é morto, que tem que acabar com a democracia, tem que fechar Congresso, e eu não sei o que vai acontecer, mas atualmente ele lidera o Rio de Janeiro, ele lidera o Mato Grosso, e existe nas redes sociais uma propaganda muito grande a favor dele. Será que a gente pode fazer um paralelo disso? Tá certo? Bom, então, analisando o que aconteceu na Alemanha, vamos ver diretamente o seguinte, ó, por que é um grande problema isso? Porque a Alemanha, nenhum partido consegue maioria, é um sistema parlamentar, tá certo? Uma maioria absoluta, que no caso vão ser 350 cadeiras, para governar o país. Então tem que fazer o que chama de coalizão. Tem um partido que se chama da União, que é um partido conservador, que a Merkel pertence, mas com um partido da Baviera, que é um partido mais conservador ainda. Então seria, vamos dizer assim, em termos brasileiros, grosso modo, PMDB e DEM, tá certo? Juntos, que, vamos dizer, tem a maioria e governa o país. Aconteceu há 12 anos. A última coalizão que foi feita com os socialistas. Então seria PMDB, DEM, mais PT. Aliás, algo parecido com aqui, porque havia uma coalizão entre PT e PMDB. Essa coalizão, ela foi para o espaço, ela se desfez. Por quê? Porque, primeiro, os socialistas, no caso o PT, dizem que vão sair da coalizão, não vão querer mais coalizão. Por quê? Porque eles estão perdendo a identidade. Aliás, é a mesma acusação que se faz, né, do pessoal mais da extrema esquerda do PT, dizendo que nós perdemos a identidade. Qual é a diferença entre o Temer e a Dilma, em termos políticos? Os meus ministros que estão sendo acusados hoje, o Temer foi vice-presidente e os outros todos foram ministros da Dilma também. Então, qual é a diferença que você faz? Por essa razão, o SPD, os socialistas, querem cair fora e vão sair cair fora. Aí resta o que para a Merkel? Né? Ela tem 246 votos, tem que chegar a 355 votos, não, cadeiras. 355 cadeiras. Como é que ela vai fazer? Então, ela tem a escolha. Tem um partido que se chama dos liberais, FDP, que seria o equivalente aqui ao PP, tá certo? Que se ela fizer essa coalizão com os liberais, ela tem quase a maioria dos votos, mas não chega. Ela precisa fazer uma coalizão com dois partidos que sempre foram inimigos dela. A esquerda, de Linke, que seria tipo PCdoB, ou com os verdes, que não tem nada a ver com o verde aqui, não é a Marina. Tá? O verde seria assim, são mais radicais ainda, tipo PSOL. São radicais do ponto de vista econômico, são radicais do ponto de vista moral, tá certo? Eles são quase um partido hippie, assim, mas que tem grande popularidade na Alemanha porque tem um apelo ecológico. Então, ela tem que fazer uma coalizão que se chama Jamaica, por quê? Porque vai ser preto da União, vai ser amarelo dos liberais, que seria o PP, e vai ser os verdes desses radicais, que seria o PSOL. Então, dá a cor da bandeira da Jamaica. Só que essa coalizão é impossível de ser feita. Por quê? Tudo isso é para evitar a aproximação com o partido nazista recém-eleito. Virou uma lepra, ninguém quer se aproximar deles. Tá certo? É preciso dizer que há uma reação muito grande contra esse partido, né? Manifestações, etc. Então, isso forma um problema que é irresolvível. Por quê? Porque o partido irmão da Merkel, que é o CSU, diz o seguinte: se tiverem os verdes, eu estou fora. Aí já destrói qualquer possibilidade. O FDP, que é os liberais e os democratas, diz: olha, qualquer coisa, eu só estou fora. Então essa coalizão é impossível. Aí qual é a outra alternativa? A esquerda ou os nazistas. Com a esquerda também não dá. Então o sistema está em xeque-mate. Não existe possibilidade de se fazer. Tá certo? Agora, não sei se está claro até aqui. Então isso implodiu o sistema alemão. É por isso que hoje eu estava lendo o Frankfurter Allgemeine. Eles dizem o seguinte: assim como a eleição do Trump representou o fim do equilíbrio estratégico do Ocidente, né, da Guerra Fria e tal, agora essa eleição desse partido representou o fim da Alemanha do pós-guerra. Nós vamos uma nova Alemanha que ninguém sabe onde é que vai chegar. Agora, a grande pergunta é a seguinte: o que é que aconteceu que eles foram eleitos? E aí que vem a minha questão. E a questão é muito simples.
é que houve um processo de descontentamento muito grande, sobretudo com a política de imigração da Merkel, tá certo? Que criou a questão quando ela chegou e disse 1 milhão de imigrantes, pode deixar entrar, sem problema. Porque ela fez o cálculo econômico, quanto vai sair? Nós temos dinheiro, nós vamos ajudar, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, é uma coisa brilhante a ser feita, mas do ponto de vista de percepção da opinião pública, foi um desastre. Porque você imagine você ter o seu vizinho, famílias inteiras, da Nigéria, muçulmanos. Claro, a questão humanitária é muito importante, mas a percepção da classe mais pobre da Alemanha, que vive de salário mínimo, eles disseram o seguinte: como é que o governo tem dinheiro para sustentar 1 milhão de estrangeiros que não tem nada a ver comigo, e eu estou lutando aqui para poder sobreviver no final do mês? O professor... A gente pode continuar daqui a pouco? Tudo bem. Deu tempo aqui, a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates com mais política. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Luiz, você me desculpa. Que isso? No final do último bloco eu tive que te interromper. O pessoal não puxar minha orelha ali dentro. Você poderia, por favor, fazer a sua pergunta? Claro. É uma pergunta, então, para o professor Orlando, né? Essa questão cultural que está acontecendo desses imigrantes, né, que estão indo para a Alemanha. Muitos são muçulmanos. E tem uma preocupação na Europa que a taxa de crescimento da população atual europeia é abaixo de 1,7% ou 1%, o que atrapalha a questão de previdência e outras questões econômicas. E a taxa de crescimento da população que vem os imigrantes é muito maior. E tem uma projeção que para daqui 30, 40 anos, a população, a cultura dos imigrantes acabe acabando, né, abraçando essa cultura europeia e eles perdem um pouco da identidade. Eu estou falando isso porque eu acredito que esse dado, mais esse dado econômico de todos esses imigrantes que estão vindo, tem sido usado como medo como uma das explicações para esse crescimento dessa extrema-direita. E é um pouco que está se utilizando aqui, não com questão de imigração, mas com a questão dessa roubalheira e tudo mais, né? Seria isso mesmo? Não, esse dado da desproporção etária, ou seja, da desproporção do crescimento da taxa de natalidade, isso é um fato e não é um fato novo. É um fato quase irreversível, tá certo? As taxas de natalidade dos europeus não são suficientes para manter a Europa. Então se trata de duas questões. Ou você barra qualquer forma de imigração, ou você assimila a imigração, e seria uma coisa altamente benéfica para esses países, porque eles vão desaparecer. Então, por exemplo, já existe uma comunidade turca completamente integrada na Alemanha, uma comunidade negra, aliás, com representantes, com deputados, com líderes, e isso é a saída para a Europa, porque a Europa senão vai desaparecer. Então, a extrema-direita usa isso como um pretexto absolutamente ridículo. Ele demoniza algo que pode ser bom para a própria Alemanha. Tá certo? Eu só queria concluir, antes de passar aqui para o Rubinho, que é o seguinte: a razão fundamental pela qual esse partido nazista foi eleito não foi eleito pelas próprias pernas. Eu tenho aqui os dados. 1 milhão de votos, quase 980 mil votos dos conservadores, do partido da Angela Merkel, do Partido Conservador da Baviera, votaram nos nazistas. Pasmem, quase 500 mil votos dos socialistas votaram nos nazistas. A esquerda, a extrema esquerda, tipo o PSOL, é como o eleitor do PSOL votar em Bolsonaro, é a mesma coisa. 400 mil, e os liberais 40 mil. Então, eles tiveram 60% dos votos, eles roubaram 60% dos votos. E a questão é a minha pergunta que eu faço ao Rubinho aqui: algo semelhante não pode acontecer no Brasil, dada essa descrença na política, essa demonização da política? Você tem uma fragmentação partidária muito grande e uma polarização muito grande?
Não, eu acho que, assim, a gente pode fazer paralelos gerais, mas acho que a dinâmica no Brasil é bastante diferente da Alemanha. Deixa eu dizer por quê. Eu acho que a Alemanha, e na verdade, vários outros países europeus, não é, têm assistido à emergência da extrema-direita. França também. Não é? E outros países. O que acontece é o seguinte, quer dizer, você tem a instalação de uma comunidade europeia que diminuiu drasticamente a soberania dos Estados nacionais. Não é? E, simultaneamente, como o Orlando falou, é uma população que tem que ser alimentada por vagas de imigrantes, porque ela também não cresce. Então, o problema todo aqui é uma tensão enorme entre um projeto de uma Europa unificada, não é, e forças que encontram na ideia de nação pela direita, não é, a tentativa de resistir a isso. Então, quer dizer, o que está em jogo também nessa eleição na Alemanha é a própria Europa, a própria Europa unificada. Então, daí a importância que vai existir da aliança entre o Macron na França e a Merkel na Alemanha. A coisa que você diz, né, que o Orlando fala que é mais ou menos difícil de resolver, que é a necessidade de uma coalizão e como compor essa coalizão, isto é o quê? Uma virtude da política. Não é? Eu acho que a Merkel vai conseguir resolver isso. Não é? A política existe para resolver essas situações de impasse. Não é? Quer dizer, a liderança mostra a sua virtude quando ela consegue sair de um beco sem saída, digamos assim. Né? Ela constrói a saída. Então, acho que a Merkel tem base para isso. Não é? O grande problema, aí é que eu não vejo ninguém no Brasil hoje com capacidade para exercer o papel que a Merkel potencialmente tem na Alemanha. Ou seja, nós estamos num processo de corrosão do sistema partidário, nós temos um processo de moralização da perspectiva sobre a política, que, a meu ver, completamente equivocada. Nós temos uma demonização da política, e esse é o discurso da direita, que não tem a ver com migrantes, todos nós sabemos, não tem nada a ver com essa coisa, tem a ver com o fato de que o Ministério Público fez parte do seu dever, descobrindo e mostrando a corrupção no sistema político, mas foi além disso com um discurso muito moralista, que não está previsto na Constituição que seja função de procurador converter moralmente a nação. Ele tem que prender as pessoas e pronto, parar de fazer discurso, como o Dallagnol faz, como esses outros procuradores fazem. Então você criou uma demonização da política, destruiu o sistema político, também é ruim, ou seja, não soube se defender, não tem ninguém para, digamos, liderar um movimento de recuperação. Então a gente está numa situação complicada. Um processo de crise como o da Alemanha? Também não é? Como é um processo de crise do sistema representativo em vários lugares da Europa. Na França mesmo, o que nós tivemos? Nós tivemos todos os partidos tradicionais foram derrotados, e um partido que o Macron fundou um ano antes conseguiu a maioria no parlamento. Não é? Então, quer dizer, o sistema representativo majoritário, quando a gente chama representativo majoritário, estou me referindo ao Congresso, ao Legislativo e ao Executivo. Ele está em xeque no mundo inteiro mesmo. Agora, cada país tem a sua particularidade. Não é? Quer dizer, nós podemos fazer analogia, nós podemos fazer essa comparação, acho que o Orlando fez bem. Não, o problema todo é por que normalmente nessas crises a tentativa de saída é pela direita? Não, que é um negócio que nós devemos nos preocupar. Não, quer dizer, eu acho que muita gente na rede social, muitos jovens, etc., ficam falando na volta dos militares, alguns militares começam a falar, e eles não podem, hipótese nenhuma, porque a Constituição proíbe. Eles podem falar entre eles, não tem problema nenhum, cada um deles que pense o que quiser. Agora, não podem se manifestar, é mais general. Não é? Então, por que tem que ser a saída pela direita? Nós já vivemos uma ditadura militar no país. Foi nesse momento em que essas grandes empreiteiras, essas grandes empresas que estão sendo hoje acusadas de corrupção, nasceram e cresceram. Nós tivemos vários escândalos, não é, de corrupção durante a ditadura militar. Civan, etc. Então, o governo militar, um governo de direita, não é solução para nada. Um governo melhor seria exatamente o quê? Algo parecido com, digamos, uma coalizão nacional que seja capaz de, digamos assim, de desarmar o que foi armado nesse momento. Ou seja, não adianta essa coisa toda de você assim, agora, coxinha, petralha, neoliberal, direita, não, toda essa coisa de ficar xingando um ao outro, isso não vai a lugar nenhum, não leva a lugar nenhum. Nós temos que pensar sério os países.
não é? Ele é grande pra caramba. Não é? Ele é importante pra caramba. Eu acho que nós estamos tendo aqui lições de política nacional e internacional. Agora eu gostaria de falar um pouquinho do lado do eleitor. Sim. Essa é a grande verdade. Quem está sendo mais sacrificado atualmente são os eleitores. Nós temos um contingente de mais de 14 milhões de empregados, quase 30 milhões considerando os trabalhadores que estão no mercado informal. E a gente, tudo que o senhor falou aí, realmente, nós temos aqui falta de líder, não tem líder nenhum. Não tem pessoas que façam um discurso que você confia nele. Pelo contrário, o que tem é chefe de organização criminosa, são investigados, são réus, e que passou a ter dúvida nas instituições nossas, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, como que o réu investigado pode lá estar no Congresso legislando matéria penal. E eu não consigo entender isso como advogado, como jurista, eu não consigo entender. Se a pessoa é investigada, se ela é réu, ela não pode estar no Congresso fazendo leis penais, não pode, isso não tem como. E o povo está num dilema danado, aumenta a fome. Como que o eleitor vai votar, vai escolher? Aí acontece aí, vem o Bolsonaro, vem outros supostos heróis que vão se destacar, e a pessoa que está com fome, que está sem esperança, que está sem fé, ela vai acabar votando no candidato não ideal, mas no candidato que ela acha que é o salvador da pátria. No momento é isso, porque está aparecendo os salvadores da pátria. O senhor falou aí, o general falou, porque está todo mundo no limite, ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta. Vê um presidente que está condenado lá pela Procuradoria-Geral da República como chefe de organização criminosa, obstrução à justiça, mas está lá com o cheque, está com a caneta, está governando, está mandando no país ainda. Eu acho que a pessoa deveria ser afastada. À medida que tem a primeira suspeição, ela deve ser afastada. E o eleitor que está pagando caro isso aí, porque nós sabemos que vai haver aumento de impostos, gasolina aí, no petróleo, está havendo aumento quase toda semana. O gás mesmo já está aumentando, está sacrificando, porque tem pessoas que estão fazendo fogueira, lenha, porque não tem como comprar o gás. Então, eu queria que o senhor manifestasse sobre o ponto do eleitorado. Como é que o eleitorado vai decidir isso? Entendeu? A reforma política não vai fazer, tem que ser feita agora, mas está acabando o tempo, ela não vai conseguir fazer. Qual, na sua visão, no ponto do eleitorado? Como é o eleitorado? Ele vai decidir conscientemente, essa questão da fome, desemprego, vai influenciar o voto do eleitor. Bom, olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que é uma coisa que a gente pensa muito pouco no Brasil, é a seguinte: nós temos uma Constituição, essa Constituição tem que ser respeitada. Vou ter que te interromper. Ok, a gente continua depois. A gente continua daqui a pouco, não sai daí não, que você vai ouvir a resposta aqui do nosso professor. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta aqui com a mesa de debates pela TV Juiz de Fora. Quando o assunto é política, o tempo passa muito rápido, né, professor? Você pode responder para a gente, por favor? Não, a pergunta, o que eu queria lembrar é que nós temos uma Constituição, não é? Uma Constituição que é um acordo celebrado de uma geração com outra para poder resolver essas questões. Até agora, não é? A Constituição não foi ferida por ninguém, no sentido assim, abaixa a Constituição. A não ser um pastor maluco aí que diz que a gente tem que ter a Bíblia e não uma Constituição. A Bíblia não foi feita para governo político, não é? Então, agora, além disso, esse é o ponto que eu estou querendo me referir. Nós temos um sistema partidário que foi destroçado pelos próprios partidos e pelos políticos e por essa onda moralista. Porque aí as pessoas confundem uma coisa assim, o Ministério Público tem que investigar? Tem. Os juízes têm que condenar se encontrar o próprio? Tem. Acabou. Pronto. Isso é um processo normal de uma situação democrática. Agora, começar a falar em purificar o país, desde quando esse Dallagnol tem condição de purificar alguma coisa? Compra um purificador, vai purificar água, vender esse purificador, mas ele não tem nada que falar disso, não, da mesma maneira que o general não tem. Então todo mundo gosta quando esse pessoal fala, mas se o procurador fala, o general também fala. Aí a Constituição começa a ficar com problema, porque eles estão indo além do que ela permite. Isso é a primeira coisa para você baixar, para a gente baixar o tom da conversa,
para poder exatamente pensar nisso que você está falando. Ou seja, como é que nós vamos organizar, não é? Ou como é que nós vamos pensar o país daqui para frente. Mas nesse tiroteio todo, não é? Fica difícil pensar e fica difícil dialogar e conversar. Não é? Eu acho que o centro político tem que ser reconstituído. Ou seja, pode ter partido de direita? Pode. O que eu vou fazer? Partido de esquerda? não tem problema nenhum. Você tem um espectro partidário. Só que não pode ser 40 partidos, 50 partidos, porque isso também não funciona. Não é? Mas o centro da política é aquele que dá estabilidade. E tem um rumo, e dá um rumo para o país, esse precisa ser reconstituído. A tarefa das lideranças políticas do sistema partidário é esse agora. E você tem razão, você tem lá um presidente que não tem legitimidade para fazer isso, que é impressionante. Então, isso vai ter que nascer fora do executivo. Isso vai ter que nascer da sociedade e de uma proposta dos próprios partidos que vão ter que disputar. Não tem jeito, é com eles que nós temos que ver. Pelo menos por enquanto. Professor, pegando aí esse gancho, eu acredito, né, que muito essa questão da impunidade, isso atrapalhou, atrapalhou não, ajudou bastante esse discurso de extrema-direita. Né? Que daí os militares entraram, na época do regime militar, tinha-se uma punidade para os crimes e tal. E as pessoas hoje sentem que isso não tem. A ponto de a questão do Temer hoje, ele está sofrendo essa segunda denúncia, né, no Congresso, e ele está lá. Né? Ele está negociando abertamente apoio. Hoje, inclusive, eu li no UOL que ele está abrindo mão de dinheiro para a bancada, se não me engano, liberal e tal, para aumentar a anistia, impostos, né, e multas e tal, em troca de apoio. E, se eu estou sabendo isso aqui, né, virou uma coisa escancarada que está aí para quem quiser ver, não é? O ponto que eu estou querendo insistir, e sua pergunta eu acho para esclarecer isso, é o seguinte: não adianta você ficar trocando de nome pura e simplesmente. Né? Vamos botar um camarada agora que nunca sofreu um processo como o Bolsonaro. Ele já não era bem visto no Exército, mas não importa. Não se trata disso, trata-se de você alterar um pouco, ou bastante, como nós vivemos hoje. Por exemplo, hoje você tem 70% dos recursos arrecadados no Brasil estão em Brasília. O resultado disso é que você permite a corrupção sistêmica. Não é? Então, você tem, na verdade, se a gente considerar todos esses escândalos que nós estamos vivendo, são 1.000 pessoas envolvidas, numa população de 210 milhões. Mas eles paralisam o país. Por quê? Porque você tem essa massa de recursos em Brasília. E então o sistema em Brasília gira em torno dele mesmo. Uma das coisas que o Temer está fazendo, que é característico da política, é você negociar cargo. Isso é nos Estados Unidos, isso é na Alemanha, isso em qualquer lugar. Vira um balcão, não é? Que o executivo possui. Não é? E o sistema parlamentar, quer dizer, o Congresso Nacional, se acostumou, foi alimentado na pão de ló, com todo o mensalão, petrolão, etc., que incrivelmente foi feito, ironicamente, no governo petista também. Não estou isentando outros também, não. Então, eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, este sistema de poder, de fato, ele apodreceu. Agora, como é que a gente corrige esse sistema de poder? Eu estou com fome, eu tenho que ser pela Constituição e pelo voto, porque ou nós queremos continuar uma sociedade democrática, uma experiência de democracia que nós não podemos interromper agora, ou então nós vamos para uma aventura. Vamos parar o quê? Uma Venezuela de direita? É isso aí, professor. Por isso que eu estou falando, o país está parando, entendeu? Porque as práticas políticas, apesar do Lava Jato estar presente, não mudou. O político continua fazendo como antes do Lava Jato. Essa é a grande verdade. E eu já falei, a economia está numa situação difícil, a arrecadação não está boa e nós precisamos de obras de infraestrutura. O que alimenta, o que gera emprego e renda são as obras de infraestrutura. Se o governo não está realizando obra, não adianta, o país está parado. E aumentando cada vez mais o emprego ou o subemprego. Então, a única coisa que aprovou até agora, com uma celeridade incrível, foi a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor a partir de 11 de novembro.
Mas cadê a reforma tributária? Cadê a reforma política? Entendeu? Não seria melhor, não estaria na hora do voto obrigatório, por exemplo, no voto facultativo, né? A redução dos partidos, que essa proliferação, mais de 30 partidos, agora começaram a mudar de nome, tirar o partido, colocar só outro nome, Então, essa coisa tem que ser feita. Por que os políticos não fizeram isso? E o tempo agora está terminando. Como é que vai ficar? Dá para o senhor dizer, mais ou menos, quais são os candidatos aí em 2018? Quem vai concorrer? Na sua visão hoje? Dá, Orlando? Dá para dizer? Eu acho que dá para. Já falou Bolsonaro, né? Eu acho que o Bolsonaro vai, acho que a Marina deve entrar, eu acho que no Ciro PS... Gomes. Hein? Ciro, né? Ciro Gomes. E o Lula vai candidatar? O Lula vai depender dos processos do resultado dos processos que ele sofre, né? Quer dizer, ele já foi condenado em primeira instância, se for condenado em segunda, ele não pode ser candidato, não é? E o PT seguramente deve, ou sozinho ou em aliança com alguém, lançar um candidato, não é? Eu acho que no PSDB o Alckmin tem condições de sair mais do que o Dória, embora o Dória faça uma movimentação muito maior, e é essa tentativa de fazer o contraponto ao político tradicional. Mas eu não sei se o PSDB vai aceitar isso. No Brasil. O Nordeste, então, todo mundo até mudou o nome na última eleição que ele foi, chamando de Geraldo. Geraldo é tão difícil o eleitor pronunciar, colocar já para tentar, mas ele não tem penetração no Nordeste. Não, mas isso aí, se você for olhar, essas coisas todas se decidem muito na campanha, não é? É claro que você tem previsões, por exemplo, o Lula tem uma quantidade enorme de votos no Nordeste. Mas se o Lula não sai, para quem que vão esses votos? Ninguém sabe. Não é? Se eu pudesse fazer um exercício de futurologia aqui, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho o seguinte, nós temos dois grandes problemas, que é a questão da polarização e da fragmentação. Essas duas coisas explodem o sistema. Então, eu acho que qualquer um que tiver 17% dos votos vai para o segundo turno. Então, você vai ter por causa da fragmentação, por causa ninguém sabe quantos aventureiros. Tem uma atriz de televisão que vai ser candidata a presidente da República. Então, você vai ter um 1989 potencializado. Agora, eu acho que, seguindo aqui o fundamento que o Rubinho disse, não adianta você trocar as pessoas. Qualquer um que for lá, se você não mudar o sistema, se você não mudar essas estruturas, se eu colocar São Francisco de Assis ali, você vai ter o mesmo problema. Não sei como é que você vai mudar por mágica. Ele vai trocar cargo com botar o Papa lá. Você vai mudar, desculpe aqui uma expressão forte, você vai mudar de quadrilha. Você vai a quadrilha A vai para a quadrilha B, que mais ou menos já está acontecendo agora. Então, como é que se vai refundar? Eu vejo, pode ser uma coisa assim, mas eu vejo que eu sou a favor de um protagonismo maior do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente. Por quê? Porque se não for o Supremo Tribunal, vai ser os militares. Tá certo? Um protagonismo, uma judicialização, dizendo o seguinte, olha, vai ser a democracia, vai ser a Constituição. Tá certo? Não pode condenar o Lula porque isso aqui é um casuísmo. Deixa ele ser eleito. Eles podiam ter feito isso na época do impeachment da Dilma, que foi um escândalo. Como é que condenam uma mulher e depois dá um prêmio para ela? Não, se ela vai ser agora candidata a senador. Quer dizer, ela foi condenada por uma questão de pedalada que agora é lei. O governo está pedalando. Quer dizer, isso é um absurdo. Você acabou com o sistema ali. Ninguém confia mais em nada. Você tem decisões teratológicas. O Lula foi nomeado ministro por ela e foi barrado pelo Supremo. O ministro aí como é o nome dele? Do Temer. Não, do Temer, como é que é o nome? O Moreira Franco, mesma coisa, mesmo caso. E foi admitido. Quer dizer, isso detona com o prestígio do Supremo Tribunal. Então, o meu medo... E aí eu introduzo aqui uma noção assim meia, de entropia política. O que é entropia? Entropia na física é o grau de desorganização de um sistema. Quanto mais você aquece o sistema, mais ele desorganiza e explode. O meu medo é que o país entre numa entropia política, porque está todo mundo no mesmo barco. O Supremo Tribunal não resolve por acovardamento, por coisa. Né? O Exército está sendo queimado com esses negócios do Rio de Janeiro aí. Você manda lá 1000 pessoas, 1000 homens com tanque e helicóptero e prende 2, cara. Que isso?
para não resolver nada, para enxugar gelo. Quer dizer, você não vê um lado institucional que possa resolver o problema. Então, eu sou extremamente pessimista com relação a isso. Concordo plenamente. É uma pena mesmo, né? Bom, a gente vai agora para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Professor, o senhor está falando da necessidade, né, dessa mudança concreta na política. Só que ela não vai acontecer se não tiver uma reforma, né? E como eles têm colocado tantas coisas como prioridade, agora mais essa denúncia contra o Temer, talvez não dê tempo dessa reforma acontecer. E um dos pontos principais dela é a questão do financiamento político. A gente pode entrar nesse assunto também, que causa uma certa indignação, ainda mais o país no momento em que tem passado, né, de tanto desemprego, de dificuldade econômica. Mas aí a gente tem que, eu não sei o que o Rubinho vai dizer, mas a gente tem que tomar cuidado que o que a mídia apresenta e o que os fatos dizem. Para começar, nunca houve eleição nenhuma no Brasil que saísse por menos de 8 bilhões de reais, nunca. Desde o todo sempre. Tá certo? Você imaginar que aqui para ser vereador em Juiz de Fora você gasta 3 milhões, 5 milhões, você imagina a nível federal tal. Então, essa história de que 3 bilhões, eu sou contra, é muito dinheiro, não é. O grande problema que eu tenho é o seguinte: se empresa não pode dar, se o Estado não pode dar, e o sistema, você vai fazer campanha em Minas Gerais são 2 Alemanhas. Quando eu disse isso lá na Alemanha, eles ficaram o quê? Pois é, o nosso distrito lá, o distrito da Alemanha, é o tamanho da Zona da Norte aqui. Zona Norte, o maior que tem é da Zona Norte. Então você conhece o cara. Ele pode fazer a pé, com cartaz. Como é que você vai fazer campanha em Minas Gerais? Você sabe, o Estado não vai pagar e nem a empresa vai pagar. Sabe quem vai pagar? Tráfico de drogas. Você quer isso? Não. Pastor. Não, esse aqui é o problema. O problema todo é o seguinte: qual é o problema do financiamento? A gente tem que pensar o seguinte, né? Por exemplo, Estados Unidos, tem financiamento público de campanha? Sim. Tem. Só que isso é um movimento que tem sido deixado, né? O Obama, que tem um legado completamente ambíguo nos Estados Unidos, é que ele liquidou com financiamento público, porque ele ganhou tanto dinheiro para a campanha que ele não precisou. Mas lá nos Estados Unidos você tem financiamento público a posteriori. Você teve tantos votos, eu te pago tantos dólares por voto que você teve, ressarcindo. Qual é a questão, a gravidade do tema do financiamento? É que você não pode alterar as condições de disputa provocando desigualdade entre candidatos e partidos. Não é? Então, o acesso ilimitado às empresas pode provocar isso, como provocou. Nós vimos, quer dizer, a quantidade de dinheiro que o PT ultimamente arrecadou foi um absurdo. Não é? Junto com o PMDB, o PSDB também fez essa. Todos eles fizeram. Agora, mas a desigualdade é muito grande. Você faz um sistema público de financiamento público, aquilo não passa. Qual que seria a vantagem? Você distribui igualmente para todos os partidos, pelo menos uma parte deles, uma parte desses recursos, e tem a variação por bancada, que eu também já acho complicado. Eu acho que o melhor seria o financiamento, o ressarcimento a posteriori. O fato é que você tem que ter dinheiro para a campanha para impedir que aqueles que tenham recursos monopólicos, ou dinheiro ou influência, ganhem. Por exemplo, quem ganhou em Belo Horizonte para prefeito, nessas regras? Um camarada que não pagava IPTU há muito tempo, tirou dinheiro do bolso dele e bancou a campanha dele. Quem ganhou em São Paulo? Um empresário que tinha dinheiro, botou o dinheiro dele. Então quem tem dinheiro ganha. Vai cair aí, você tá falando. É cleptocracia. Pois é, as pessoas não pensam nas consequências, muitas vezes, do que estão dizendo. É necessário você ter um sistema de financiamento que seja público, que possa ser corrigido, etc. Se for público ou se for privado, ou se for as duas coisas, nós temos que ver. Mas que tem que ter, tem. O que não pode fazer é isso que o Orlando falou. Você deixa um deputado em Minas Gerais, o distrito dele, quando ele fala o distrito, é o local, a região onde é que ele pode buscar voto. Em Minas Gerais, como é que o sujeito viaja daqui para Matias? Eu gasto dinheiro. Como é que então, você se vira com o seu dinheiro. Aí que tá. Aí quem tem dinheiro ganha. Isso é uma maravilha. Aí chega, vira o quê? Uma oligarquia, uma cleptocracia no Congresso, todo mundo. Esses políticos. Mas se
não deixaram a coisa funcionar. Claro. Então a gente tem que pensar com calma nessas coisas. Não é? Quer dizer, nós estamos num país que está muito nervoso, eu concordo com você, está todo muito nervoso, mas a gente tem que baixar a bola e começar a pensar o seguinte: é melhor? Qual é o melhor? Ou qual é o menos pior? Ou o menos pior. É o que traz menos... Você vai economizar 3 bilhões e vai ter uma consequência terrível, que é o discurso moralista. Eu acho que aí, de novo, a questão da reforma estrutural. Se você faz uma reforma política pelo voto distrital misto, voto distrital misto significa que você vota 2 vezes. No deputado do seu distrito eleitoral, que é em torno de 300 a 500 mil eleitores, né, e vota numa lista de um partido. A campanha fica muito mais barata, por quê? Porque no distrito, é que o Orlando falou, o sujeito pode ir com a placa dele na rua, como faz na Alemanha. Né? E depois você vota num partido, que aí o partido tem que fazer uma campanha muito mais barata também. Então você barateia a campanha. Né? Essa é a primeira coisa, baratear a campanha. E aí você tem um conjunto de recursos, na Alemanha tem, né? E que as pessoas podem fazer uma campanha decente e mais igualitária. Agora, e próximo ao povo. E próximo ao povo. Agora aqui você faz um espetáculo, era aquela coisa dos marqueteiros que substituíram qualquer pensamento político no Brasil pelo marketing. Por isso é que os candidatos se parecem, porque os marqueteiros todos têm a mesma escola, as mesmas técnicas. Então você põe a Dilma e o Aécio, os dois ficam muito parecidos, só que a Dilma tinha mais dinheiro. O professor só queria manifestar nesse aspecto do fundo eleitoral. Nós sabemos que eles não conseguiram votar, né, e parece que o governo tinha 800 e poucos milhões, fundo partidário, que estava previsto no orçamento, passou para 900 e pouco agora, um reajuste de 8,5%, enquanto a inflação está 3%. Do DENIT reduziu a verba de 50% e outras áreas também, redução de verba, e aumentou para o fundo partidário. O problema é que no Brasil, de 2 em 2 anos, nós temos eleições. Então, haja dinheiro para financiar a campanha pública. E nós sabemos, por causa do fundo partidário, nós sabemos que tem partido na ANICOS, que muitos registram no Tribunal Regional Eleitoral, e ele nem participa de eleição. A preocupação deles é a participação no bolo do fundo partidário. Isso aí. Então, isso deveria ser combatido, entendeu? Se for aplicado para fazer a campanha, vai. Mas a gente sabe que a maioria nem faz campanha, o cara tem 5, 10 votos no partido lá, mas ele faz parte da fatia do bolo. Bom, chegamos a essa conclusão que foi fácil, não tem que acabar mesmo. Assim como acabou o nosso programa de hoje, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Obrigado pela aula, por todo o conhecimento. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Muito obrigado. A gente volta ao vivo amanhã aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. A reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. Você tem acesso a essa e a outras edições do nosso programa. Nosso canal no YouTube é só procurar por TVE Juiz de Fora. Você também pode ter acesso a esses programas, a Rádio Prêmio FM e também as notícias do Diário Regional através do nosso aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.